Antes de desaparecer para sempre, alguém deixou um aviso, mas ninguém entendeu a tempo. Se eu te contar o que realmente aconteceu naquela casa em 1910, você promete não olhar para trás enquanto escuta? O ano era 1912 quando a família Montenegro decidiu regressar à antiga propriedade deixada pelos antepassados, uma mansão isolada, construída no alto das encostas úmidas de São Leopoldo Velho, onde a neblina parecia nunca se dissipar e a mata fechada cercava tudo como se quisesse engolir aquilo que ousasse permanecer ali. Diziam os moradores mais antigos que a casa guardava algo que não devia ser acordado, algo que apenas observava em silêncio até que alguém cruzasse sua linha invisível de permissão. A família, vinda da capital, ignorou todos os avisos. Eles estavam cansados da vida moderna e procuravam tranquilidade, mas o que encontraram foi uma presença que parecia se alimentar do silêncio entre uma respiração e outra. Desde a primeira noite, quando a chuva castigava o telhado com força e o vento rastejava pelas frestas, ouviram o que descreveram depois como 3 batidas curtas nas paredes internas, suaves, ritmadas, quase humanas. No início, atribuíram ao ar antigo da casa, aos móveis empenados, à madeira envelhecida. Mas à meia-noite, repetia-se, 3 batidas, uma pausa longa, e então um sussurro curto, abafado, impossível de entender. Foi a filha mais jovem, Helena, quem disse ter visto uma silhueta parada no corredor durante a madrugada, imóvel, como se tivesse saído da parede. A família acreditou tratar-se de imaginação infantil. Só que aquela figura voltaria a aparecer, e cada vez mais perto. Nos dias seguintes, a casa parecia respirar sozinha. Portas que haviam sido fechadas amanheciam abertas, o relógio antigo da sala principal parou exatamente às 3 da manhã e nunca mais voltou a funcionar, e o cheiro de madeira molhada, misturado com algo semelhante a pano queimado, impregnava os corredores. A matriarca, Clarice Montenegro, começou a anotar em um pequeno caderno cada fenômeno estranho, tentando dar explicações racionais, mas a cada anotação sua caligrafia tornava-se mais trêmula e instável. Havia pontos da casa onde ninguém mais queria entrar, especialmente o corredor do andar superior, onde 3 quadros antigos da família estavam pendurados. O detalhe é que nesses quadros, com pintura visivelmente degradada, as figuras humanas pareciam mudar de posição a cada dia. O filho mais velho, Ernesto, jurava que numa noite viu um dos retratados, um homem alto, de terno escuro, virar o rosto alguns centímetros enquanto ele passava. A casa estava viva, e parecia querer lembrá-los de algo. Na terceira noite, novamente os 3 golpes, agora mais fortes, vindos da parede do quarto do casal. Clarice acordou assustada e percebeu que a janela estava aberta, apesar de terem trancado tudo por dentro. E ali, parada do lado de fora, envolta na neblina, ela viu uma mulher de vestido antigo, encarando a casa como se esperasse ser convidada a entrar. A mulher não podia ser real, era alta demais, fina demais, e seu vestido parecia ondular na neblina como se fosse feito de fumaça. Ao tocar o ombro do marido, Clarice percebeu que a figura desaparecera sem deixar marcas no solo encharcado. No entanto, quando amanheceu, encontraram algo perturbador na varanda. 3 linhas paralelas riscadas na madeira, longas, profundas, como se fossem marcas deixadas por unhas humanas, unhas impossivelmente fortes. O clima na casa começou a pesar. A atmosfera era densa, como se a própria estrutura observasse seus moradores. A governanta local, Dona Filomena, que os ajudava desde a chegada, recusou-se a continuar trabalhando. Disse que reconheceu a mulher da neblina. Afirmou, com voz baixa e expressão rígida, que se tratava de a primeira Montenegro, a ancestral que, segundo as lendas, enlouquecera ao perder 3 filhos na casa e jurara que nenhum descendente viveria em paz ali. Mas Filomena jamais explicou o mais importante. Dizia-se que a mulher não perambulava pela casa, ela a comandava. E para cada Montenegro que retornasse, 3 sinais seriam deixados: as batidas, as marcas e o sussurro. A família entendeu tarde demais que os sinais já haviam começado. Helena começou a sofrer mais intensamente. A menina acordava todas as noites à mesma hora, paralisada, dizendo que alguém sussurrava seu nome dentro do quarto. Ernesto perdeu o sono completamente, afirmando que ouviu passos atrás dele enquanto caminhava pela casa, mas quando se virava não havia nada, apenas o eco abafado da madeira antiga. Certo dia, enquanto Clarice observava os quadros no corredor, notou que o quadro central, aquele com o homem de terno escuro e expressão rígida, tinha agora pequenas manchas escuras próximas aos olhos, como se estivesse chorando tinta. E ao virar as costas, ouviu claramente o som de algo arranhando a parede atrás dela. Quando voltou-se rapidamente,
viu a superfície riscada, 3 marcas diagonais frescas. O marido tentou manter a calma, mas a cada dia era mais evidente que algo naquela casa se alimentava das emoções deles. Quanto mais medo sentiam, mais a casa respondia. No fim daquela semana, enquanto a chuva castigava o telhado, ouviram novamente as batidas, 3, fortes, secas. Só que dessa vez, as batidas não vieram da parede, vieram de dentro do armário do quarto de Helena. O marido correu até o quarto, tomado por uma mistura de instinto e desespero, e puxou a porta do armário com força. O interior estava completamente escuro, mesmo com a chama trêmula da lamparina iluminando o cômodo. Nada saltou, nada apareceu, nada se moveu. Mas o cheiro, um odor úmido, antigo, quase como terra recém-remexida, escapou dali como uma lufada viva, fazendo Clarice levar a mão ao rosto para não engasgar. Helena tremia sobre a cama, com os olhos fixos na escuridão do armário, como se esperasse que algo ainda estivesse lá. Só quando o marido tentou empurrar as roupas para o lado é que perceberam. No fundo do armário, havia 3 marcas verticais, profundas, tão retas e tão limpas que não podiam ter sido feitas por ferramentas. A madeira estava arrancada, como se dedos longos e rígidos tivessem escavado sua superfície. Helena, com voz trêmula, disse que a mulher do corredor, aquela que ela vira dias antes, estava dentro do armário quando ela acordou, parada, observando-a no escuro. E que a mulher havia se aproximado devagar, até que seus dedos tocaram a porta por dentro. O marido tentou racionalizar, mas antes que ele terminasse a frase, ouviram um leve sussurro vindo de trás deles, dentro do quarto. 3 palavras, ditas num tom tão fraco que mal pareciam humanas. Clarice, no entanto, reconheceu imediatamente. Eram 3 nomes. Os 3 nomes dos filhos originais da primeira Montenegro, pronunciados como se estivessem sendo chamados de volta. Quando o sussurro ecoou na sala, Clarice sentiu que a casa inteira parecia prender a respiração, como se aguardasse um desfecho inevitável. O marido tentou acalmá-los, mas seu rosto entregava que nem ele acreditava nas próprias palavras. A lareira estalou com um som seco, e então, do nada, todas as chamas se curvaram na mesma direção, como se algo passasse diante delas. Ernesto agarrou a lamparina, mas a luz vacilou, revelando por um instante uma sombra alta se movendo perto das escadas. Não era possível distinguir forma humana, apenas a sensação de que aquele contorno conhecia a casa melhor do que qualquer um deles. Clarice puxou Helena para si, mas a menina, com os olhos vidrados, murmurou: "Ela não quer todos nós, só um." Antes que pudessem perguntar o que ela queria dizer, 3 batidas ecoaram diretamente atrás da parede da sala, tão fortes que a madeira pareceu trincar. A temperatura caiu abruptamente, no centro da sala, o ar ondulou como se alguém estivesse tentando se materializar ali. A sombra tomou forma, revelando o véu negro e o vestido antigo da primeira Montenegro, mas sem rosto, apenas uma cavidade escura onde deveria haver expressão. Ela levantou a mão lentamente, apontando para Helena, e naquele instante Clarice entendeu: a casa escolhera sua vítima. Num impulso desesperado, Clarice colocou-se entre a entidade e a filha, gritando que a maldição terminaria ali. A sombra hesitou, como se surpreendida, e o vento cessou de repente. A figura se desfez num sopro de poeira antiga que recuou pelo corredor e desapareceu. O silêncio tomou a casa inteira. Não houve explosão, nem gritos, apenas a sensação de que algo havia sido arrancado daquele lugar. Ao amanhecer, a família fugiu, deixando tudo para trás. Quando os moradores foram verificar a propriedade dias depois, encontraram todas as paredes limpas, sem marcas, sem arranhões, sem qualquer sinal dos Montenegro. Apenas uma frase escrita a carvão sobre a porta principal, ainda úmida, como se recém-desenhada: "Uma vida foi poupada, por enquanto." Desde aquela noite, o mesmo vulto de véu negro continua sendo visto nos arredores, sempre observando quem se atreve a conhecer sua história. Se quiser que eu revele mais casos proibidos como este, histórias que nunca deveriam ter sido contadas, siga o canal e volte aqui, mas venha preparado. O próximo nome perdido do passado já está esperando por você.